eu queria começar essa palavra compartilhando, na verdade, uma história. Uma história que na Califórnia, nos Estados Unidos, lá existem algumas árvores que são chamadas de sequoias. São árvores gigantescas. Então imagine a árvore maior que você já viu, talvez ela não chegue nem perto dessas árvores. São árvores milenares, árvores que elas superaram as queimadas, e na Califórnia acontecem muitas queimadas quando é tempo de seca. Elas resistem às queimadas, elas resistem ao vento forte, às chuvas fortes, ainda que às vezes ela fique até um pouco deformada por causa do vento, mas ela resiste a tudo isso. São árvores que passaram talvez por muitas coisas, mas resistiram e não caíram. Porém, uma árvore dessas, com mais ou menos 400 anos, caiu. E quando ela caiu, os pesquisadores falaram assim: uau, por que será que essa sequoia caiu? E eles foram analisar, e eles viram, não foi pelo fogo, não foi pelo vento, não foi por nada externo que estava acontecendo, mas foi porque ela permitiu que, na verdade, cupins foram corroendo ela, destruindo, até que ela não resistiu e ela caiu. Eu não sei se você tem cupim na sua casa, mas eu lembro da casa da minha avó, casa bem antiguinha, de madeira. Hoje você diria que casa vintage, né? Mas muito antiga. Porém, gente, em algumas partes da madeira que você pisava, ela chegava a afundar, porque o cupim havia comido aquela casa toda. Eu lembro que minha avó falava assim: eu preciso sair dessa casa antes que ela caia. E ela conseguiu se mudar, mas quando foram derrubar a casa dela e desmanchar, nenhuma madeira pôde ser aproveitada, nem as tábuas, nem as vigas, nada, porque o cupim havia destruído tudo ali. Sabia que às vezes na nossa vida existe um cupim que às vezes está nos corroendo por dentro? E nessa tarde eu quero trazer uma palavra para você, e o tema dessa mensagem é: destruindo aquilo que rouba as nossas forças. Destruindo aquilo que na verdade vai nos matar, que pode nos destruir, que pode nos tirar do centro da vontade de Deus. Como a Ju disse, nós queremos um ano novo, né? E eu sei que você quer novidade de vida, você quer coisas novas, você quer viver o melhor de Deus, você quer experimentar as melhores coisas, mas para isso a gente precisa tirar tudo aquilo que pode nos matar, que pode nos derrubar na caminhada, que pode te fazer, na verdade, perder o propósito. Uma sequoia, gente, essa árvore que caiu, a maior árvore hoje do mundo é uma sequoia, segundo as pesquisas. Ela tem 115 metros de altura, é muito alta. Imagine como é o tronco dessa árvore, a espessura que ele tem. A média dessas árvores são de 26 andares de um prédio, o tamanho delas. Mas um cupim a derrubou. Não um cupim, vários. Porque ela foi permitindo que, na verdade, esses bichinhos a destruíssem. Em Juízes, capítulo 13, do versículo 2 ao 5, fala sobre a promessa de Deus para Sansão. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do menino que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus.
Vamos analisar alguns homens de Deus aqui nessa noite. E quando a gente olha para a história de Sansão, e talvez você conheça muito bem a história de Sansão, mas Sansão foi permissivo com algumas coisas na sua vida. A promessa de Deus era que ele seria o libertador de Israel. E ele era um homem que o Espírito do Senhor vinha sobre ele de uma forma incrível, e que a sua força era uma força sobrenatural que estava sobre ele. Não era uma força humana, era quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele podia vencer exércitos. Deus operava maravilhas através dele, era algo incrível. Agora, quando nós olhamos, o que foi, na verdade, que Sansão começou a fazer? O conselho do seu pai para ele era assim: não se envolva com pessoas erradas, não se envolva com essa mulher, não se envolva, meu filho, por que casar com essa mulher? Mas Sansão não deu ouvidos aos seus pais, ele não deu ouvidos. Eu não sei quantos aqui são pais? Ok, se você não é pai, você é filho, né? E mesmo se você é pai, um dia você foi filho. E pai é algo bem engraçado, né? Porque quando a gente é filho e os pais ficam perguntando: aonde você vai, menino? Quem que vai com você? Quem que vai estar lá? Me diz o nome. E às vezes você fica procurando quem vai estar junto, né? Para falar assim: não, tá com gente boa, pode ficar aí. Como assim? Vai na casa de quem? Quem são essas pessoas? Eu não conheço quem está aí. A gente faz isso, mas a gente não lembra que lá atrás, quando nossos pais faziam isso, a gente ficava assim: meu Deus, de novo, pai? Não, vai estar fulano, vai estar ciclano, tudo bem, a gente vai, eu vou me cuidar. A gente já sabe toda a ladainha, né? Mas quando a gente tem filho, a gente faz a mesma coisa. A gente fala assim: mas quem que vai? Que casa é essa? Quem é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa. Eu não sei se eu vou deixar você ir. Que horas você vai voltar? Não, tá louco? É muito tarde. E às vezes a gente pensa assim: meu pai é muito careta, meu Deus, como ele é chato, como ele é um sarna, né? Mas sempre, gente, um pai quer o melhor para o filho. Ninguém, na verdade, implica, porque fala assim: mas eu quero ferrar com esse menino, né? Eu quero ferrar com essa menina. De jeito nenhum. Você sempre está pensando o melhor, você não quer que nada dê errado. Só que às vezes nós não escutamos os conselhos bons da vida. Nós preferimos escutar aquilo que tipo assim: eu ouvi o que eu queria ouvir. Puxa, isso aqui é demais. Eu vou seguir por esse caminho. Eu vou seguir minha vida de qualquer jeito, né? Tem até a música que fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E a pessoa vai, e ela vai caindo, ela vai tropeçando, ela vai seguindo do seu jeito. Sansão escolheu viver os desejos desenfreados na sua vida. Ele não se controlou, ele se deixou ser dominado por aquilo que ele deveria dominar. O conselho do pai dele foi assim: menino, você é alguém consagrado a Deus. Olha a tua vida, o Espírito de Deus vem sobre você. Você tem uma promessa. Não se envolva com mulheres erradas, não se envolva com as pessoas erradas. Mas Sansão não deu ouvidos ao seu pai. E na verdade, ele acabou pagando o quê? Caro por isso. A história dele, ele perde o que ele tinha de mais importante. Ele entregou os seus segredos a uma mulher que o enganou. Ele entregou o que ele tinha de mais importante para uma mulher que o seduziu e o enganou. Então ele perde a sua força. Ele tem a sua cabeça raspada. Ele perde, na verdade, a sua identidade. Ele perde a sua visão. Ele passa a ser humilhado, enganado. Ele está perdendo tudo. Você sabe que a gente fala assim: puxa, Sansão perdeu toda a sua força. Ele perdeu tudo que ele tinha, que era o mais importante para ele, que era a presença de Deus que vinha sobre ele, o Espírito do Senhor que vinha sobre ele. Eu não sei você, mas homem é um pouco engraçado. Mas toda vez que um homem fica doente, ele é bem diferente da mulher.
Porque a mulher, ela fica doente, ela não está legal e ela continua ainda, né? Ela vai, ela faz as coisas, não, está tudo bem, eu continuo fazendo. O homem tem uma gripe, ele fala assim, acho que eu vou morrer. Está com uma febre, fala assim, eu não sei se eu passo dessa noite. Eu lembro de uma vez que nós estávamos voltando da praia, e gente, no último dia, do último minuto, desenvolveu uma virose, aqui no Camaradinha, e eu comecei a passar mal, só que eu comecei a vomitar. Sei que é nojento isso, mas né, faz parte da história. E nós estávamos voltando de Florianópolis, e eu falei assim, deixa que eu dirijo. Ela, não, mas você não está bem. Eu falei, fica tranquila. Gente, andei uns 4 quilômetros, tive que parar o carro para de novo vomitar. Aí ela falou assim, não, senta aqui do meu lado que você não está bem. E eu já me entreguei, falei, eu não estou bem mesmo. Vou pegando um ventinho. Queridos, posso te dizer uma coisa, foi a estrada mais longa da minha vida. Eu não sei quantas horas demorou de Florianópolis até Curitiba aquele dia. Mas sabe por que ela foi longa? Porque eu tinha perdido as minhas forças. Eu lembro que eu vomitei uma média de 7 a 8 vezes na estrada. Ela parava o carro, algumas vezes não dava tempo, e só abria a janela e era aquela coisa horrível. Mas eu não sei você, mas eu sou muito escandaloso quando eu vou vomitar. E a Juliana fala assim, amor, para que tanto escândalo? Mas é algo incontrolável, eu não consigo controlar aquilo, entendeu? É tipo aquela pessoa que tem um espirro assim, que, nossa, a vizinhança inteira escuta, sabe? É um atinho assim, meu Deus, acorda todo mundo. O meu caso é quando eu estou vomitando, meu Deus do céu. Parava o carro, né, a Isadora e o Pedro estavam dormindo, acordava assim, meu Deus, está acontecendo? Não, teu pai está vomitando, fica tranquilo, já vai passar. Entrava no carro. Eu lembro de cada curva, gente, eu ia passando mal, cada curva. Mas por que essa estrada foi tão longa? Porque eu não tinha mais forças. E todas as vezes que nós perdemos as nossas forças, na caminhada com Jesus, quando nós perdemos as nossas forças, nós estamos assim, ó, acabou. Não tem mais, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Nós olhamos mais para as nossas limitações. E uma pessoa, quando ela está no momento difícil da sua vida, ela olha mais para dentro dela mesma do que para Jesus. Ela olha para a sua limitação, então ela fala assim, ó, eu não vou conseguir, eu vou morrer mesmo, não vai dar certo, eu não consigo. Mas quando nós tiramos o olhar desse lugar, nós conseguimos focar nele, é Ele quem nos dá força. É Ele quem ilumina a nossa caminhada. A Bíblia fala que Ele é lâmpada para os nossos pés. Se Ele ilumina o meu caminho, Ele me ajuda a não tropeçar. É Ele quem me guia, na verdade, com a mão direita vitoriosa dEle, e me fortalece para andar, me fortalece para ir além, me fortalece para vencer todos os obstáculos que eu estou enfrentando dia a dia na minha vida e na minha jornada. Será que eu tenho lutado com o quê? O que tem me matado nesses dias? O que tem roubado as tuas forças? Existe algo que está te tirando, talvez, a paz? Existe algo que está te tirando a tua fé nesse tempo? Que está gerando depressão em você? Está te fazendo pensar em desistir? Em quem sabe, não deu nada certo esse ano. Será que 2019 vai ser diferente? Será que eu vou poder experimentar algo novo, vivo e verdadeiro para a minha vida? Será que Deus tem novidade para mim? É mais fácil olhar para as coisas ruins, olhar para aquilo e falar assim, eu não vou conseguir, eu já sei que eu não vou conseguir, porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós olhamos para a nossa limitação. O cupim que tirou as forças de Sansão foi não ouvir os conselhos e se entregar às paixões e desejos desenfreados. Foi estar numa estrada e numa jornada em que ele não percebeu, e ele se entregou, e ele perdeu as suas forças, e ele simplesmente, eu não vou conseguir, deu para mim, acabou tudo, humilhado, sem visão,
Talvez a mentalidade de Sansão, durante todo esse período, depois que isso acontece, foi: por que eu fiz isso? Por que eu não ouvi os conselhos corretos? Por que eu não tomei as decisões corretas na minha vida? Gente, os arrependimentos, eles sempre vêm depois. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos nos arrepender o tempo todo. Nós precisamos, na verdade, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, mudar o nosso comportamento, e crer que é Ele quem vai guiar os nossos passos a partir de agora. Quando nós olhamos para a história de Davi, Davi deixa de ir para a guerra. A missão de Davi era estar na guerra com o seu exército. Ele era um rei, os reis estavam na guerra, eles estavam lá conduzindo na batalha. Davi precisava estar lá. Davi era um homem de guerra. Mas um dia ele fala: eu não vou para a guerra. E ele fica em casa. E ele se deixa entregar pelos seus desejos. Ele é seduzido pelo pecado. E um cupim começa a correr sua vida. E um abismo vai chamando outro abismo. Um erro vai chamando outro erro. Só que a diferença de Davi é que o arrependimento dele veio talvez mais rápido que o de Sansão. E aonde ele pode, na verdade, se arrepender e clamar a Deus pela sua vida, quando ele reconhece que ele errou, quando ele olha e ele fala: o que eu estou fazendo? O que eu fiz? E ele foi confrontado com o conselho certo. Um profeta chega diante dele e fala: ei, o que você está fazendo? Olha a tua história, olha o que você está fazendo. E Davi se arrepende. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo na nossa caminhada, nós podemos errar? Nós podemos errar. Mas qual vai ser a nossa atitude diante dos nossos erros? Nós vamos nos entregar de vez e falar: agora que deu errado, eu vou chutar a lata de uma vez, já foi. Não. Olhe, você tem mais a perder. As promessas que Deus tem para a tua vida, as promessas que Deus tem para a tua família, as promessas que Deus tem para o teu futuro, para a tua história, para a tua jornada, aquilo que Ele quer fazer através de você, Ele só precisa de nós, um coração arrependido, um coração que quer mudança. Eu costumo dizer algo, que há dois caminhos: o caminho do mundo, que vai te levar por várias estradas ao caminho de morte, e o caminho de Deus, que vai te conduzir ao propósito, à promessa, o chamado e o plano maravilhoso de Deus. Nenhum deles quer dizer que vai ser fácil. Às vezes o do pecado parece que é incrível, que é maravilhoso, ele é sedutor, mas ele destrói a tua vida, e o final dele é morte, é destruição. Alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de sentar com um jovem, e quando nós estávamos conversando, e num dos momentos eu falei assim: ó, vamos dar uma volta? Vamos. Eu falei assim: entra no carro. Gente, eu nunca tinha feito isso, mas sabe quando você está com alguém e Deus fala assim: ó, faz isso. E eu fui fazer um discipulado no cemitério. Lugar bom, gente. Você já fala para a pessoa: se arrepende, eu te mato aqui, ó, a cova já está ali. Mas sabe o que acontece? Quando você chega no cemitério, talvez você possa olhar lá e você vai falar assim: uau, aqui tem pessoas que cumpriram o seu propósito, mas aqui tem um monte de gente que não chegou ao final da sua jornada, não cumpriu o plano de Deus, desistiu no meio do caminho, se entregou, se perdeu, deixou que na verdade as coisas desse mundo corroessem ele por dentro, destruíssem, se perdeu. Quantas coisas tem nos roubado? O Salmo 32, versículos 3 e 4, diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. O que constantemente está destruindo a nossa vida? Examine por um instante, qual tem sido a tua fraqueza? Existe alguma pedra de tropeço na sua vida? Existe algo que está te impedindo de avançar, que está te fazendo tropeçar,
que muitas vezes te dá vontade de desistir? Será que tem desejos entrando no seu coração? Pensamentos de morte, de depressão. Às vezes quando chega final do ano, a pessoa começa a olhar para tanta coisa que aconteceu, e vem na verdade uma depressão sobre ela, pensando assim: eu fiz tanta coisa, nada aconteceu, eu tomei decisões erradas. Qual tem sido a sua fraqueza? Qual é o cupim que pode estar te destruindo por dentro nesse tempo? É mágoa? Falta de perdão? Medo? Pornografias? Existe algo que pode estar te destruindo, às vezes dia a dia, pouquinho a pouquinho. Ninguém às vezes está enxergando. Você sabe que está lá. Você já sabe. Às vezes é um câncer que está crescendo dentro do teu peito, que está crescendo em você, mas que às vezes uma atitude tua vai te libertar de tudo isso. Uma atitude de arrependimento. Atos 2,38, Pedro fala: arrependam-se, voltem para Deus. Esse tem que ser o nosso coração: arrependimento e voltar para Deus. Mudança de caminho e voltar-se para Deus. Mudança de comportamento, voltar-se para Deus, mantendo os olhos nele. É Ele quem sabe a nossa história, é Ele quem já tem tudo preparado para nós, a nossa história. É necessário que às vezes a gente pare de olhar para a nossa limitação. E quando eu falo isso, eu digo no seguinte sentido: quando nós olhamos para Deus, é um campo aberto, querido. É as promessas, é o propósito, é tanta coisa que Deus tem para nós. E quando nós estamos olhando para Ele, nós conseguimos enxergar para onde nós estamos indo. É para esse lugar. Deus me criou, eu estou caminhando em direção a Ele, a tudo que Ele tem para a minha vida. Mas quando eu olho para a minha vida, é um beco sem saída muitas vezes. Eu vejo que limitação. E sabe o que acontece? Na maioria das vezes, nós olhamos para nós, e nós deixamos de olhar para Deus. E quando nós estamos olhando para a nossa vida, nós pensamos assim: ó, eu não consigo, eu não tenho forças, não vai dar. Essa geralmente é a frase que a gente usa: eu não consigo, eu não posso, é mais forte do que eu. Porém a Bíblia fala que quando nós temos os olhos nele, é Ele quem nos fortalece. Se nós olharmos para a história de Pedro, quando Jesus está caminhando no meio da tempestade, no meio do mar, eles estão naquele mar revolto, eles estão dentro do barco, e Pedro pega e fala: Senhor, se és tu, que eu caminhe sobre as águas e vá em tua direção. E Jesus fala: nós, mano, vem aí, né? Estou aqui te esperando, pode vir. Pedro naquele momento, ele mantém os olhos em Jesus e ele está indo. E quando ele está olhando para o mestre, ele não está com medo de afundar, ele não está vendo o vento, as ondas, ele está com os olhos em Jesus. Mas num instante, ele para de olhar para Jesus, e ele olha para a sua condição, e talvez o racional dele diga assim: eu não posso caminhar sobre as águas, espera aí, eu sei, isso é improvável, espera aí, tem onda nesse lugar, a chuva, tem vento, e ele afunda. Jesus então resgata ele. Todas as vezes que nós estamos na nossa jornada, e nós estamos com os olhos nele, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda a avançar. Talvez você pode estar vivendo a maior crise da tua vida hoje. Eu quero dizer uma coisa: Deus vai fazer tudo novo para você em 2019. Talvez hoje seja o dia da virada para você. Não é que não vai acontecer o dia 31, é o dia que você determina no teu espírito e fala: começou, é hoje, não vai parar, porque eu estou indo para o meu destino, para o meu propósito, e eu vou avançar em tudo que Deus tem para mim. Eu quero isso, eu quero viver a novidade de vida para mim, e eu vou ter atitudes novas, eu vou ter que me posicionar em áreas da minha vida, eu vou ter que fazer coisas diferentes. Se eu quero colher coisas diferentes, eu preciso semear diferente hoje. As atitudes que eu vou ter a partir de agora. Quando nós vemos o povo de Israel, que estava no deserto, caminhando para a terra prometida, eles saem do Egito, e a promessa de Deus era:
vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Uau! Vai acontecer, olha que bênção, 2019 vai ser incrível, vai ser uma terra que vai manar leite e mel, vai ser de conquista, vai ter abundância, vai ter coisas incríveis que vão acontecer. Mas de repente chega alguém e fala, eu vi a previsão das coisas que vão acontecer para esse ano aí, e na política não vai ser fácil, e o dólar vai subir, vai acontecer não sei o quê. Aí a pessoa já se encolhe, ela fica com medo, ela fala, será mesmo que vai ser bom esse ano? Puxa, toda a previsão está dando que vai dar errado, que não vai acontecer, que as coisas não vão ser tão boas assim. Nós andamos, às vezes, por aquilo que as pessoas estão falando. Eu quero dizer uma coisa, caminhe por aquilo que Deus está falando a teu respeito, caminhe por aquilo que Deus está falando para você e está determinando no teu espírito, as promessas que Ele tem para a tua vida. Talvez você tenha escrito, talvez estejam no teu coração, no teu espírito, na palavra de Deus, palavras que Deus já liberou de promessa para a tua vida, para a tua história, para a tua família. Clame por elas diante do Senhor e fale, Deus está aqui, são as tuas promessas, eu quero elas, eu chamo a existência a elas, eu oro por elas, porque eu sei que elas se cumprirão. Só que quando nós andamos pela previsão, eu não sei se você gosta de consultar a previsão do tempo, tempo agora, clima tempo, aplicativo no celular, e às vezes você dá uma olhada e fala assim, deixa eu ver como vai estar o dia amanhã. Você fala, vai chover, não vou nem levantar cedo, vou ficar dormindo, né? E às vezes a gente está assim. Estava na praia esses dias, daí olhei e falei, amanhã chuva às 10, chuva às 11, chuva meio-dia, chuva 1h, chuva o dia todo. Aí você já pensa assim, não vou nem levantar cedo, por que eu vou levantar cedo? Para ver chuva, né? Mas de repente eu acordei, gente, estava um sol incrível, e eu peguei o aplicativo, chuva, eu olhava, sol, olhava o aplicativo, chuva, lá fora, sol. Sabe o que isso fala? Às vezes nós andamos por aquilo que o mundo está falando para nós, e nós temos que andar por aquilo que Deus está falando. Ele não é movido por aquilo que é natural, Ele é movido por aquilo que é sobrenatural. Não caminhe por aquilo que na verdade estão dizendo ao teu respeito, caminhe por aquilo que Deus está dizendo ao teu respeito. Creia que Ele pode fazer nova todas as coisas. É o sol da justiça que quer brilhar sobre você, é o sol da justiça que quer brilhar sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, seus filhos. O povo de Israel não entrou na terra prometida, toda aquela geração não pôde entrar, porque o medo entrou no coração, o medo de fracassar. Eles pensaram, não, tem gigante nesse lugar. Eles falaram, nós não vamos conseguir. Queridos, havia uma promessa, mas eles foram pelo que o aplicativo estava falando, não entra lá não, vocês vão morrer todo mundo se entrar lá. Caminhe por aquilo que é a promessa de Deus para a tua vida. Talvez você esteja aqui hoje, sem a tua família. Talvez você esteja aqui pensando assim, eu queria que meus filhos estivessem aqui, eu queria que minha esposa, que meus amigos, meus familiares. Creia, comece a orar por eles, comece a clamar e pedir e declarar, 2019, eu estarei junto com a minha família, adorando ao meu Deus. Creia. Mas eles não querem saber de nada. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Hebreus 12, versículos 1 e 2, diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você quer um 2019 incrível para você? Para a tua história, para a tua família? Tira tudo que está te atrapalhando, remove da tua vida. É amizade? É postura diferente? É um posicionamento diferente que você vai ter que ter na tua vida? Remove. Mas não adianta só remover. Coloca os teus olhos em Jesus. Coloca os teus olhos na palavra e começa a falar, Deus, faz de novo na minha vida. Faz igual o Senhor fez lá atrás.
Eu quero ter uma experiência nova com você, Senhor. Toca-me de novo. Faz em mim, Senhor. Eu quero viver a plenitude de vida, de história, na minha jornada, em tudo, Senhor. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero ser mais conhecido como a mesma pessoa. Eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida e para a minha família. E em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Olha o que Ele nos deu, gente: suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se, dê o seu melhor, se entregue para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, olha o que a Bíblia fala: está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se nós agirmos dessa forma, nós jamais tropeçaremos. É a luz da palavra que vai iluminar a nossa jornada, é os olhos fitos em Jesus que não vai te deixar afundar, que não vai te deixar cair novamente, e que vai te fortalecer. Não importa o que aconteceu, importa o que vai acontecer agora. Porque se nós nos arrependemos, se nós tomamos posse daquilo que é promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa jornada e para a nossa história, Deus pode fazer tudo novo para você. Deus pode te dar forças para avançar. Clame ao Senhor. Os erros de Sansão o levaram a uma condição que ele jamais imaginava que ele poderia chegar. Mas em meio a essas pesadas consequências, ele fez um pedido a Deus, e ele foi atendido. Juízes 16, 28. E eu encerro com essa palavra. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Talvez quando você olha para a tua vida, o que você mais precisa pedir é: Senhor, me dá força, me fortalece, Deus, para vencer o pecado. Deus, me fortalece para vencer as tentações do meu dia a dia, me fortalece para vencer a depressão, me fortalece, Deus, para vencer os pensamentos de morte, de destruição, de fracasso. Deus, me fortalece, me dá força, Senhor, para cuidar da minha família, me dá forças para guiar a minha casa, me dá forças para o meu futuro, para tudo que eu tenho e para viver as promessas. Qual é a tua oração nessa noite? O que você hoje pode chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me dá forças mais uma vez. Senhor, me fortalece hoje. Me fortalece hoje para a minha caminhada e para a minha jornada. Eu quero entrar para um 2019, Senhor, não com as mesmas atitudes, não com os mesmos pensamentos, mas eu vou entrar, Senhor, de uma maneira nova, verdadeira. Eu faço um compromisso com o Senhor.
se o Senhor atender o meu pedido, se o Senhor atender a minha oração, Senhor, de me fortalecer, eu, a minha casa, os meus filhos, Senhor, eu te servirei como nunca antes. Eu me entregarei, Senhor. Eu vou viver a tua plenitude, o teu propósito. Eu e minha casa te serviremos, Senhor. Eu e meus filhos te serviremos. Jovem, você olhar para o teu futuro e dizer: eu não serei como o mundo é. Eu serei o sal da terra que Jesus me chamou para ser. Eu vou negar os meus pensamentos de morte, de depressão, de pecado, de que eu não vou conseguir, de que para mim não vai dar certo. Ei! Jesus quer fazer algo novo em você. Ele só precisa de uma oração tua nessa noite. Foi essa oração que fez, na verdade, que mais uma vez o Espírito do Senhor viesse sobre Sansão, e ele matou mais filisteus naquele dia do que em toda a sua vida. Fique em pé. Eu quero orar com você nessa tarde. Romanos 8, 26, a palavra nos fala que é o Espírito Santo quem nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele quem nos fortalece quando nós somos fracos. Talvez você olhe e diga assim: mas eu tenho sido fraco, Deus. Eu tenho caído, eu tenho tido pensamentos que não te agradam. Eu, na verdade, não tenho nem orado. Deus está dizendo assim: ó, eu quero te fortalecer mais uma vez, para a virada da tua vida, para a virada de tudo que vai acontecer. Esse é o tempo da virada do Senhor para você, da história dele, de tudo que ele já determinou para você, para o teu futuro, para a tua história, as promessas que ele tem para a sua vida. Hoje é o dia, esse é o tempo do Senhor, de uma nova história.